E aí, galera, como é que vocês estão? Vamos continuar aí respondendo nossas questõezinhas. Questão número 26 para inscrição da minha Bahia. Aê, Bahia! Bahia tem uma ilha que se chama Morro de São Paulo. Morro de São Paulo. O nome de São Paulo você pensa que é do estado de São Paulo. Não, é só o nome, Morro de São Paulo. Lugar mais lindo da minha Bahia. Coloca aí, se você é da Bahia, ou se você que conhece a Bahia, discorda de mim, qual é a região da Bahia que você acha mais linda? Vamos lá. Questão número 26, escrivão da Bahia. Se eu fosse fazer um concurso na Bahia, eu queria morar em Morro de São Paulo, ok? Vamos lá. Para a configuração do crime de roubo, mediante restrição de liberdade da vítima, e o crime de extorsão com restrição de liberdade da vítima, nominado de sequestro relâmpago, é imprescindível, gente. Circula essa palavra imprescindível. Eu já falei. Quando eu falo para circular, é porque esse material aqui tá em PDF aí para vocês, material de apoio. Você pode imprimir. Eu sou das antigas, eu imprimo, eu circulo, eu escrevo. Eu só não sou mulher para passar batom e dar beijinho, mas o resto a gente faz tudo. Imprescindível. Vou pegar vocês no português. Tomara que vocês não caiam. Olha a frase que eu vou falar. Para essa aula existir, para essa aula acontecer, é imprescindível a existência de um professor. Vocês entenderam a frase? Vou repetir. Para esta aula acontecer, é imprescindível a existência de um professor. O que você entendeu? Você entendeu o quê? Será que você entendeu que eu falei que para essa aula existir é indispensável a presença de um professor? Bom, se você entendeu assim, eu só lamento, mas você errou essa questão. Você errou essa questão, porque imprescindível é justamente ou não. É sinônimo de indispensável? E prescindível? Professor, você está confundindo minha cabeça. Vamos anotar aqui, ó. Prescindível. Imprescindível. Qual é a diferença das duas? Vou mudar o exemplo, hein? Vou mudar o exemplo. Vou dar a resposta de tudo. Fica calmo, ok? Calma, sua louca. Presta atenção. Para eu beber uma água, vou melhorar. Para eu beber um copo com água, é necessário a água. Claro, isso é óbvio, né? Não tem como você beber um copo com água se não tiver água. Agora eu vou mudar a frase. Só uma palavra. Para eu beber um copo d'água, é prescindível a água. A água é prescindível. A água é prescindível para que eu beba um copo d'água. Essa questão está certa ou está errada? Prescindível é sinônimo de precisa? Gente, não é por nada não, mas eu rodei tantas vezes com essa palavra prescindível e imprescindível que eu estou fazendo essa pausa aqui em direito penal e dando uma aula de português para você, porque é extremamente imprescindível eu falar isso para vocês. Professor, qual é o significado? Prescindível, você vai pensar que por causa do radical você vai pensar que é sinônimo de precisa. Não, galera. Prescindível significa dispensa. Dispensa? Prescindível significa
indispensável. Então, se eu falar, para essa aula existir, é prescindível a existência de um professor, em outras palavras, eu falei que para essa aula existir, é dispensável a existência de um professor. Agora, se eu falar, para essa aula existir, é imprescindível a existência de um professor, agora sim, imprescindível é sinônimo de indispensável. Indispensável. Ou necessário. Ou preciso. Precisa. Necessita. Necessário. Imprescindível é o oposto de prescindível. Então, muito cuidado. Essa questão é mais tranquila. Para a configuração do crime de roubo mediante a restrição de liberdade da vítima e o crime de extorsão com restrição de liberdade da vítima, nominado de sequestro relâmpago, é imprescindível, ou seja, é indispensável. Tem que ter colaboração da vítima para que o agente se apodere do bem ou obtenha a vantagem econômica visada. Agora você entendeu o significado de palavra imprescindível. Eu quero que você responda essa questão. Essa questão está certa ou essa questão está errada? Gente, circula a palavra imprescindível. Essa questão está errada. Porque para esse crime ocorrer, não é necessária a colaboração da vítima. Então, para essa questão estar correta, você tinha que trocar a palavra imprescindível para a palavra prescindível, que significa dispensa. Está dispensado, é dispensável. Ok? Eu não preciso, para o crime de extorsão, crime de roubo e o crime de extorsão, eu não preciso da colaboração da vítima, principalmente no roubo. A extorsão eu posso até falar da colaboração da vítima, ok? Mas no roubo, o roubo é totalmente dispensável. Não preciso da vítima colaborar para o crime se consumar. Então a questão número 26 está errada. Porque a questão 26 fala que precisa de mais, necessita de mais colaboração da vítima para que esse crime aconteça. Não, gente. Para a configuração do crime de roubo, mediante a restrição da liberdade da vítima, eu não preciso disso. Eu não preciso que a vítima colabore. Ok? Questão número 27. Escrivão do Distrito Federal. Bom, eu respeito muito vocês, moradores aí do Distrito Federal, do DF, que não sei por quais motivos fala muito mal de goiano, mas lembra que o DF está dentro do estado de Goiás, ok? Pedacinho de terra que a gente não queria, falar, vamos abrir o espaço aqui e fazer a capital. Como diz do interior, capital do Brasil. Então vamos lá. Pratica crime de corrupção passiva. O funcionário público que, em razão da função, solicita, recebe ou aceita vantagem indevida, ao passo que pratica crime de concussão, o funcionário que também, em razão da função, impõe, ordena, exige vantagem indevida. Questão 27 está certa ou está errada? Primeira coisa, corrupção passiva é qual artigo? Artigo 317 do Código Penal. Ok?
Gente, a questão está perfeita, a questão está correta. É isso mesmo. Corrupção passiva é o funcionário público que, em razão da função, solicita, recebe ou aceita vantagem indevida. Ao passo que quem pratica o crime de concussão é aquele que exige. Perfeito. Questão 27 é papa. Mamão papaya. Melzinho na chupeta. Questão 28, também do DF. Questão 28. Por ser o estupro um crime que se submete à ação penal pública condicionada, gente, o estupro é um crime de ação penal pública condicionada? É? Já foi. Já foi. Outrora. Vamos ler essa questão. Por ser o estupro um crime que se submete à ação penal pública condicionada à representação, caso uma mulher maior de idade capaz seja vítima desse crime, somente ela poderá representar contra o autor do fato, embora não seja obrigada a fazer. Gente, a questão está completamente errada. Estupro é um crime de ação penal pública, sim, mas é um crime de ação penal pública incondicionada. Ok? Desde outubro, se não falha a memória, do ano passado. Ano passado foi 2018. Então, desde outubro, salvo engano, outubro, foi finalzinho do ano, houve uma mudança, porque existia uma diferença de ação penal pública para o crime de estupro e do estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável era um crime de ação penal pública condicionado à representação da vítima do ofendido. Agora, o crime... Ou era o contrário? E aí? Agora até eu me baratinei aqui. Crime de ação penal pública condicionada ou crime de ação penal pública incondicionada? Tá. O estupro de vulnerável era ação penal pública incondicionada. E o estupro normal, pessoa que não é vulnerável, era ação penal pública condicionada à representação da vítima ou do ofendido. Por quê? Porque a mulher, no conceito machista da coisa, porque hoje o estupro, pelo amor de Deus, o estupro pode ser de homem para homem, mulher contra o homem contra mulher, homem contra homem. Não existe, pelo amor de Deus, não existe essa ideia que a vítima do estupro obrigatoriamente é a mulher. Não. O homem pode ser vítima de estupro. A mulher pode ser ali o sujeito ativo de um crime de estupro. E o homem ser o sujeito passivo de um crime de estupro. Pode, sim. Antigamente, lá atrás, mas bem atrás, da década de 40, que o nosso Código Penal é da década de 40. Lá atrás, quando foi feito o nosso Código Penal, era mulher que era vítima de estupro, vítima do crime de estupro. Homem não era vítima. Hoje, qualquer pessoa, qualquer sexo, pode ser vítima do crime de estupro. Ok? Vamos fazer essa observação. Por que lá atrás, o menor de idade, estupro de vulnerável, era considerado ação penal pública incondicionada? E por que quem não era a vítima, não fosse menor de 14 anos de idade? Porque a vulnerabilidade etária. Porque você também tem a vulnerabilidade com Boa Noite Cinderela. Então você está lá na festa e pá, coloca um Boa Noite Cinderela lá no copo da mulher, a mulher vai e dorme. Aí você vai e estupra a mulher. Estupro de vulnerável também, só que não é etário. O etário vem de idade. Estupro de vulnerável, etário, significa você teve relação sexual com um ser humano, com uma pessoa que tem menos de 14 anos, que não completou 14 anos de idade. Então, o estupro de vulnerável, até o sexo consensual, ou seja, suponhamos que um rapaz tem 18 anos de idade e uma moça tem 13 anos de idade. Só que essa moça perdeu a virgindade com 11 anos de idade, 11, 12 anos de idade. E ela quer ter relação sexual com o namorado, e namora tem 2 anos com esse cara, família aceita, tudo bem.
e tranquilo, a família sabe, ela tem 13 anos de idade, essa mulher está tendo relação sexual com esse homem de 18 anos de idade. Gente, se cair na sua prova, esse homem cometeu estupro de vulnerável. Sim. Cuidado. Então, lá atrás falava que a ação penal pública incondicionada porque você vai proteger o menor de qualquer forma, principalmente o vulnerável, menor de 14 anos. Então tem que ser ação penal pública incondicionada. O que é incondicionada? Que não tem condição nenhuma, que não tem condição. Ação penal pública condicionada. Aquele pensamento machista falava o seguinte: a mulher ela é culpada por ter sido estuprada. Então você já escutou muito que a culpa é do tamanho da saia, que é da vestimenta, não é isso. Então, a mulher, ela ficava constrangida de ir numa delegacia e dar uma notícia crime, fazer um exame de corpo de delito, e todo mundo fazer gracinha com ela, chacota. Então, para o íntimo, para a mulher, para o ser humano, para o sentimento dela, para o íntimo dela, é muito constrangedor. Então, ela preferia o que? Se calar. Muitas mulheres vítimas de estupro nunca foram na delegacia por se sentirem constrangidas. Isso é uma realidade. Então, antigamente, o crime de estupro, que não fosse o estupro de vulnerável, era considerada ação penal pública condicionada à representação, porque você estaria ali, de uma certa forma, respeitando a vontade daquela mulher, respeitando aquela decisão. Pô, ela não quer aquela ação. Então fica condicionada à representação da vítima, da ofendida. Hoje, não mais. Hoje, qualquer que seja o estupro, e o que vai cair na sua prova é a hoje. Hoje, estupro, seja ele de vulnerável ou não de vulnerável, qualquer crime de estupro hoje é uma ação penal pública incondicionada, que significa que não depende de condição de ninguém. Ou seja, qualquer pessoa que viu outra pessoa ser estuprada pode ir na delegacia e falar: ó, eu vi ali um crime de estupro. Se o delegado vê, ele fala: eu posso instaurar um inquérito policial de ofício. Isso significa que hoje o estupro é ação penal pública incondicionada. Escreva isso no seu caderno, escreva essa porra. O crime de estupro hoje, e isso é muito recente, isso é do final do ano passado para cá, final de 2018 para cá. Hoje, no nosso ordenamento jurídico, o crime de estupro é de ação penal pública incondicionada. Então a questão número 28 está certa ou está errada? Por ser estupro, crime que se submete a ação penal pública condicionada, já está errado. Já está errado, já marca que está errado. A questão 28 está errada. Bom, galera, vamos continuar. Questão número 29. Em se tratando do crime de furto mediante fraude, a vítima ludibriada entrega voluntariamente a coisa ao agente. Eu quero que você circula furto mediante fraude. Circula. Furto mediante fraude. Porque essa questão vai falar de dois crimes. Essa questão vai falar de furto mediante fraude e vai falar de estelionato. Então circula furto mediante fraude. Continuando. No crime de estelionato, circula a palavra estelionato. No crime de estelionato, a fraude é apenas uma forma de reduzir a vigilância exercida pela vítima sobre a coisa de forma a permitir a sua retirada. Gente, essa questão ela traz dois crimes e dois conceitos. Ela traz o crime de furto mediante fraude, traz o conceito de furto mediante fraude. Ela traz o crime de estelionato e conceitua o crime de estelionato. Só que com um detalhe. Ela trocou os conceitos. Quando ela fala de furto mediante fraude, na verdade ela está falando de estelionato. Quando ela está falando de estelionato, na verdade ela está falando de furto mediante fraude. Então, para essa questão ficar correta, aonde está escrito furto mediante fraude, você escreve aí estelionato. Escreve aí estelionato em cima
Da onde está escrito furto mediante fraude. Pega aí, escreve, estelionato. Em cima de estelionato, agora você escreve furto mediante fraude. Se você trocar, a questão fica correta. Porque aqui, ó, vamos ler. No crime de estelionato, a vítima ludibriada entrega voluntariamente a coisa ao agente. É exatamente isso. Agora você lê. No crime de furto mediante fraude, a fraude é apenas uma forma de reduzir a vigilância exercida pela vítima sobre a coisa, de forma a permitir a sua retirada. Perfeito. Entendeu que a questão só trocou os crimes? A questão ficou errada. Que banca maliciosa. Vai se acostumando. Como que eu passo em concurso, professor, de uma forma mais eficiente? Você passa em concurso respondendo questões. A forma mais rápida de você atalhar aí o caminho dos estudos. Responda questões. A questão está errada porque quando fala de furto mediante fraude, na verdade ela está explicando estelionato. E quando ela fala de estelionato, na verdade ela está explicando furto mediante fraude. Questão 29 está errada. Vamos para a questão número 30. Peculato. O peculato é conceituado doutrinariamente como crime funcional impróprio ou misto, porquanto na hipótese de não ser praticado por funcionário público, opera a tipicidade relativa, passando a constituir tipo penal diverso. Gente, questão número 30 está perfeito. Peculato é o artigo 312 do Código Penal. Anota aí, artigo 312 do Código Penal. Abre o vadimeco, abre o Código Penal. Não está com vadimeco, não está com Código Penal? Vai no Google, coloca artigo 312 CP, Código Penal. Pega aí, leia. Você tem que estar com vadimeco, você tem que estar com a lei. Não tem como você passar no concurso público sem ler a lei. Letra fria da lei, lei seca, que é a lei que está no vadimeco. O que é vadimeco? Aquele livrão grandão com todas as leis. Pelo amor de Deus. Leia a lei, porque concurso público é Ctrl+C, Ctrl+V da letra fria da lei. Por que, professor, que concurso público é Ctrl+C, Ctrl+V da letra fria da lei seca? Para evitar recurso. Porque aí o concurso vai falar, não, tá aqui, ó, a lei. Está de acordo com a lei. Leia a lei. Ok? Questão 30 está correta. Artigo 312 vai explicar o que é peculato. Se a pessoa não for funcionária pública, ela não cometeu o crime de peculato. Ela cometeu o crime de apropriação, de furto. Ok? Questão número 31. A receptação é punível, ainda que desconhecido o autor do crime de que proveio a coisa. No entanto, então eu quero que você entenda. A primeira linha está perfeita. A receptação é punível, ainda que desconhecido o autor do crime que proveio a coisa. É correto essa afirmação. A receptação é punível, ainda que desconhecido o autor do crime que provê a coisa. É verdade, isso é verdade. Só que a questão não acabou aí. Ela continua. Você não pode ter preguiça. No entanto, se esse autor for isento de pena, não se pune a prática da receptação? Bom, galera, aí você fala, professor, eu não entendi essa parte final. Simples. Está falando que o autor do furto... O que é receptação? Receptação é você pegar um produto de origem duvidosa. Produto de crime. É crime. Receptação é isso. Agora você fala, não, o cara é inimputável. O que é inimputável? Ele não responde pelos atos dele. Ou ele é menor de idade. O que é menor de idade? Menos de 18 anos de idade. Ou, naquele crime, ele tem uma doença mental que deixa ele inimputável. Ponto. Ele não vai responder pelo crime de furto ou roubo. Mas você vai responder por receptação. Porque uma coisa não está ligada à outra. Uma coisa não depende da outra. O fato da pessoa que cometeu o primeiro crime, crime de roubo ou furto, não responder,
Não significa que você não vai responder pela receptação. Véi, se você é maior de idade, se você é imputável, a casa caiu para você, não tem jeito. Você vai responder por receptação. Por isso que a questão 31 ficou errada, por causa dessa frase aqui de baixo. A questão 31 está errada. Questão 32. Meu querido Mato Grosso, meu querido Pantanal, tem um amigo que gosta de pescaria. Pensa, todo ano ele bate ponto no Mato Grosso. O homicídio praticado mediante paga ou promessa de recompensa classifica-se doutrinariamente como crime bilateral. Gente, eu quero falar outra coisa além do que a questão trouxe. Eu quero que você escreva aí na sua prova. Mercenário, sicariato. Mercenário vem de dinheiro, sicariato também. Mercenário, sicariato são sinônimos de mediante paga ou promessa de recompensa, tá? Porque se na sua prova eles não colocarem mediante paga ou promessa de recompensa e colocarem homicídio sicariato ou homicídio mercenário, é a mesma coisa. Então, homicídio mercenário, homicídio sicariato é a mesma coisa de homicídio mediante paga ou promessa de recompensa. Pegou o bizu? Aí fala, esse crime é um crime bilateral? O que é um crime bilateral? Bi vem de dois. Lateral é de lados, dois lados, duas partes. Questão aqui, número 32. Está certo ou está errada? Gente, a questão número 32 está perfeita. A questão número 32 está correta. O que significa? Significa que tem dois autores. Tem dois autores nesse crime. Tem um autor de gabinete, também conhecido como autor intelectual, também conhecido como o mandante, também conhecido como cérebro, né? Tem o Pink e o cérebro. O que vamos fazer hoje? Vamos conquistar o mundo? Mas o cérebro manda o Pink fazer as coisas. O cérebro é o autor intelectual, é o autor de gabinete. Então, a questão 32 está perfeita. É assim mesmo. Bilateral, ou seja, tem o cara que prometeu pagar, prometeu a recompensa, e tem um cara que vai receber aquela promessa, aquela recompensa, o cara que vai executar o crime, que vai disparar os tiros. Bilateral. As duas pessoas vão responder por homicídio. Mas eu quero que você entenda que não terão a mesma pena. Não significa que eles terão a mesma pena. Podem ter a mesma pena, pode ser que um tenha pena maior e o outro tenha pena menor. Na maioria das vezes, o mandante, o cérebro, tem a pena maior ou menor. Na maioria das vezes, tem a pena maior. Há algumas exceções, o mandante vai ter pena menor. Exemplo, se eu cheguei na minha casa, minha filha, de 8 anos de idade, toda ensanguentada, falando que o vizinho estuprou. Eu vou, contrato o Silvio, falo, Silvio, te dou R$1.000 para você matar meu vizinho. O Silvio vai lá e mata o meu vizinho. O Silvio, neste caso, vai ter uma pena maior do que a minha. Por quê? Porque eu tenho um motivo relevante. Cheguei em casa e a minha filha acabou de ser vítima de um crime de estupro de vulnerável. O Silvio não. O Silvio matou o cara que estuprou a minha filha por causa do dinheiro. Então o motivo dele é muito fútil. Dinheiro. O meu não. Eu tenho um motivo mais relevante. Então, neste caso, quem executou é um exemplo de quem executou vai ter a pena maior do que o mandante. Mas isso é exceção. Na maioria das vezes, o mandante vai ter pena maior. Exemplo, duas gangues de tráfico de droga. Eu sou chefe de uma organização criminosa,
manda o Silvio matar o chefe da outra organização criminosa. Nesse caso, eu vou ter pena maior, porque o meu motivo aqui é dominar a região do tráfico de drogas. Faca na caveira, questão PMDF, questão 33. Um médico praticou aborto de gravidez decorrente de estupro, sem autorização judicial, mas com consentimento da gestante. Nessa situação, o médico deverá responder por crime, já que provocar aborto sem autorização judicial é sempre punível segundo o Código Penal. Gente, coloca aí, é sempre punível. Sublinha, é sempre punível. O médico, ele não vai responder por crime. Essa questão 33 está errada. Coloca aí, questão 33 está errada. Questão 33 está errada. Por quê? Porque vítimas de estupro têm o direito de escolher se vai continuar. Exemplo, suponhamos que uma mulher foi vítima de estupro e esse estupro teve um fruto. O fruto desse estupro foi uma gravidez. O direito, ele dá para a mulher uma faculdade. O que é faculdade? Uma escolha para a mulher. Mulher, você quer dar continuidade a essa gravidez, que é um fruto de estupro? Ou você quer interromper essa gravidez, que é um fruto de estupro? Por quê que o direito dá essa faculdade para a mulher? Pensa. A mulher pode pensar da seguinte forma: todo filho é uma bênção, ponto final, independente de ser fruto de estupro ou não. Então, beleza, a mulher vai querer continuar, tá grávida. Mas a mulher pode pensar também de uma forma diferente. Pô, esse filho vai ser fruto de um estupro. Toda vez que eu olhar para esse filho, eu vou lembrar daquela cena terrível, grotesca que eu sofri. Vai ser um sofrimento, vai ser uma tortura o resto da vida dela. Toda vez que ela olhar para o filho, ela lembrar da tortura. Então, neste caso, caso de estupro, caso de mulheres que ficaram grávidas por conta do estupro, o direito dá essa faculdade à mulher. Ela pode continuar com a gravidez ou, se ela quiser, ela pode interromper a gravidez e não será penalizado por isso. Então, se a médica chegar no hospital com um boletim de ocorrência mostrando ali, ó, eu fui vítima de um crime de estupro, ela pode falar para o médico: eu quero interromper a gravidez. O médico pode praticar o aborto nela e não será responsabilizado, mesmo sem autorização judicial. Mesmo sem autorização judicial. Pasmem, mesmo sem autorização judicial. Ela chegou no hospital, falou que é vítima do crime de estupro, mostrou boletim de ocorrência. Ok, realmente, vítima, não precisa de autorização judicial. Ok? Questão número 33 está errada. Questão número 34, promotor do meu estado, Sergipe, praias lindíssimas também. Uma pena que a última vez que eu fui em Sergipe, eu tinha 8 anos de idade. Então não tem como eu falar muita coisa de Sergipe, apesar de eu conhecer Sergipe. Getúlio, a fim de auferir seguro de vida, do qual era beneficiário, induziu Maria a cometer suicídio e ainda emprestou-lhe um revólver para que consumasse o crime. Maria efetuou um disparo com a arma de fogo emprestada na região abdominal, mas não faleceu, tendo sofrido lesão corporal de natureza grave. Em relação a essa situação hipotética, apesar da conduta praticada por Getúlio ser típica, pois configura induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, ele é isento de pena porque Maria não faleceu. E aí? Questão número 34. Gente, eu quero que você entenda. Quero que você entenda. O fato da pessoa não morrer não significa que quem induziu ao suicídio está de boa, não. Lesão gravíssima aqui, lesão corporal de natureza grave, a pessoa vai responder, sim, pelo crime de auxílio, induzimento, instigação ao suicídio. Só se fosse lesão corporal de natureza leve,
é que a pessoa não iria responder pelo crime. Então eu quero que você escreva essa observação. A questão trouxe que a mulher teve lesão corporal de natureza grave. Se ela tivesse morrido, ou como ela não morreu, mas teve lesão corporal de natureza grave, quem induziu ela ao suicídio vai responder. Mas, se ela tivesse apenas lesão corporal leve, ele não responderia. A questão está nesse fio de cabelo. Esse detalhe modifica a questão por completo. A natureza é grave, o cara responde. A lesão corporal, a natureza leve, ele não responde. A questão está errada, porque falou que não vai responder porque ela não faleceu. Não. Se ela não faleceu, mas teve lesão corporal natureza grave, gravíssima, ele vai responder. Vamos para a nossa última questão de hoje. Questão 35, defensor público. Meu estado, Piauí. Um abraço para todo mundo. De Teresina, tem muitos amigos lá. Um abraço. Por ausência de previsão legal, não se admite aplicação do Instituto do Perdão Judicial. Tenha santa paciência. Tenha santa paciência. Perdão judicial é conhecido como ponte de diamante. Porque vocês já sabem, nós temos 3 pontes. Ponte de prata, ponte de ouro e ponte de diamante. Ponte de prata é em qual caso, professor? É um caso de arrependimento posterior. Então anote aí, ponte de prata, arrependimento posterior. Arrependimento posterior, qual é o benefício? Diminuição da pena. Só cabe o arrependimento posterior para crimes que não tenham violência nem grave ameaça. Ponte de ouro. Ponte de ouro para o arrependimento eficaz e a desistência voluntária. Arrependimento eficaz e a desistência voluntária. Benefício da ponte de ouro é você responder por um crime menor do que aquele que você iria responder. Ou seja, suponhamos que você quer cometer o crime de homicídio, matar alguém, e você ouve o arrependimento eficaz, ou ouve a desistência voluntária, você não vai responder nem por tentativa de homicídio. Você vai responder só pelos fatos, só pelos atos já praticados. Ou seja, você vai responder apenas por lesão corporal. Ponte de diamante, que é o melhor de tudo, é o famoso perdão judicial. Toda delação premiada, o objetivo do réu, o objetivo do delator, o objetivo da pessoa que está fazendo a negociação ali é ganhar a ponte de diamante, que é o perdão judicial. Perdão judicial está no artigo 120, gente. Não só no artigo 120 do Código Penal, mas um exemplo. Vai lá no artigo 120, está lá, tá bom? Quero falar para você. Parabéns por estar estudando no IAJ. Você já está na frente dos seus concorrentes, porque as aulas aqui são atualizadas. Parabéns para você que teve atitude, que teve iniciativa de estar estudando. Você está na frente da maioria que só estuda quando sai o edital. Continue estudando, não desista do seu sonho. Você é o dono do seu sucesso e o responsável pelo seu fracasso. Pare de procrastinar, pare de inventar desculpas. Estudar não é fácil. É solidão. É preciso dizer não para muita coisa. Mas o fruto do estudo recompensa. Tudo que eu tenho através dos estudos. Eu não arrependo de ter estudado. Eu arrependo é de não ter estudado mais e mais cedo, mais novo. Meu muito obrigado e que Deus os abençoe.